O esperado aumento de 1 ponto percentual no repasse dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios não foi votado pelo plenário na sessão desta quarta-feira. A base governista decidiu obstruir a votação. O aumento consta da proposta de emenda constitucional 285, referente à reforma tributária. Os prefeitos e a frente municipalista reclamam o cumprimento da promessa do presidente Lula de votar esse item da PEC antes dos outros itens da reforma tributária. Fabiana, a frente municipalista vai se mobilizar para defender os interesses das prefeituras? Vai sim, Cláudia. A frente se reúne na próxima quarta-feira para definir uma estratégia de ação. A frente acabou de ser criada no final de abril e conta já com a adesão de 250 parlamentares. Desses, aproximadamente 120 são ex-prefeitos que entendem bem a situação das prefeituras. A gente vai conversar com o presidente da frente, o deputado Vitor Penido. Deputado, vai ser o primeiro desafio da frente lutar pela aprovação sem demora do aumento na FM? Fabiana, infelizmente sim, né? O objetivo da frente seria mais trabalhar nos projetos que já tramitam aqui hoje na casa, mas lamentavelmente nesse momento é onde há uma promessa do nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não é isso? De permitir, de autorizar esse aumento de 1%, que é um valor que representa muito pouco para a maioria dos municípios, mas ajuda, sem dúvida nenhuma, e seria um complemento do 13º no final do ano, e que ontem, lamentavelmente, tivemos essa notícia, ou até mesmo a obstrução dos partidos da base do governo em obstruir esse trabalho, a votação. É lamentável e a posição da frente é aquela de reunir aqui, se for o caso, trazer aqui as associações da confederação para, se for necessário, até mesmo uma outra marcha para que o presidente cumpra aquela promessa que fez agora recentemente no encontro dos prefeitos aqui em Brasília. Ariadne, quando vai ser possível votar esse aumento no FTM? Já existe alguma data? Não, Cláudia, data ainda não há, mas o líder do governo pediu um prazo de no máximo 10 dias para dar uma posição. Nesse momento ele está reunido com o ministro das Relações Institucionais, Alcílio dos Mares Guia, para discutir o assunto. O argumento do governo é de que há uma dúvida sobre quando a emenda constitucional que aumenta o FCM deve começar a vigorar. Se de imediato ou só em novembro. O governo diz que precisará refazer as contas se for de imediato, porque terá de repassar 150 milhões de reais a mais para os municípios por mês. A gente conversa agora com o deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia. Deputado, essas contas não poderiam ter sido feitas antes, já que o aumento do FCM é discutido desde 2003? Olha, importante registrar, primeiro, que o presidente Lula terá sua palavra honrada. O presidente Lula já determinou ali do governo a sua base para votar o aumento de 1%. Essa é a indicação que é histórica dos prefeitos, não é deste governo, é de governos anteriores, e que neste governo ela vai se transformar em realidade. Como também se transformou em realidade nesse governo, a regulamentação da CID, com repasse de recursos para os municípios. É neste governo, inclusive, que o salário da educação teve aumento de 42%, os repasses aos municípios do próprio Fundo de Participação, ele teve um incremento de 29%. O governo do presidente Lula criou o Ministério das Cidades para construir uma política para as cidades brasileiras. Nós temos hoje recursos que estão sendo repassados e compartilhados com os municípios, como nunca aconteceu. Importante registrar, inclusive, que o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, vai colocar na infraestrutura do país mais recursos para saneamento, para moradia, que beneficiam também os municípios. Agora, o governo, ontem, na hora de fazer essa votação, fez uma observação, que é em relação a como vigorar. Como o texto está redigido, há um entendimento de que passaria a vigorar a partir da promulgação da emenda constitucional, que seria agora em maio. Os cálculos do governo representam 150 milhões mês, 1,5 bilhão a mais ano. Então o governo está refazendo os cálculos, é necessário registrar que, poderia dizer, não, o governo poderia ter feito esse cálculo antes? Poderia. Mas o governo tem que ser cauteloso no cumprimento das suas promessas. E o líder do governo pediu um prazo de no máximo 10 dias. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos votar, vamos chegar num acordo, essa reunião está acontecendo. O governo está flexível a conversar com a Federação dos Municípios, com os líderes da casa. Eu não tenho dúvida nenhuma, nós vamos estar aqui realizando mais esse sonho dos prefeitos brasileiros. É importante dizer que no passado os prefeitos foram recebidos aqui pela polícia. A marcha do prefeito é recebida pelas polícias. E o presidente Lula, desde o seu primeiro ano de governo, recebeu os prefeitos, foi a todas as marchas, só no ano passado, mas recebeu uma comissão para não caracterizar isso como uma questão eleitoral. E ao longo desses últimos 4 anos, o presidente Lula tem respondido à pauta da marcha, respondido positivamente. Deputado Pellegrino, agora hoje já 2 medidas provisórias vão começar a trancar a pauta do plenário.
Dá para manter essa promessa de no máximo 10 dias para recolocar a PEC em pauta no plenário? Fabiana, a informação que eu tenho é que as duas medidas provisórias que trancaram a pauta são medidas simples que podem ser votadas tranquilamente na próxima terça-feira. E a votação delas liberaria novamente a pauta para a votação. Há à disposição, volto a dizer, da liderança do governo, de honrar a palavra do presidente Lula. Volto a dizer, nós estamos apenas fazendo os ajustes. Há uma sensibilidade do governo. Inicialmente o governo já propunha que se vigorasse a partir de novembro, mas tem informações que nessa negociação esse prazo pode ser antecipado. Mas o fundamental, isso é que é muito importante, é que os municípios recebam esse incremento a mais. Volto a dizer, ao longo dos últimos 4 anos, o governo do presidente Lula tem sido um governo muito, digamos assim, positivo em relação aos municípios brasileiros. Há um aumento do FPM, há um aumento do salário da educação, há o compartilhamento com a CID, recursos que não existiam para o saneamento público e para a moradia popular, para a moradia no Brasil ao longo desses 4 anos ter sido viabilizado. E eu penso que a gente vai concluir em breve essa negociação. Agora, é importante ter boa vontade. Eu digo isso porque, recentemente, nós passamos aqui uma discussão sobre a questão do recurso para o transporte escolar. O governo do presidente Lula já transferiu o recurso do transporte escolar que passava pelos estados para os municípios, diretamente. E agora há uma reivindicação justa dos prefeitos que os alunos do ensino médio que são transportados pelo município, os estados repassem esse recurso. Nós íamos votar uma emenda no Fundeb, que também é uma coisa positiva. O Fundeb o governo federal repassando mais recursos para o estado e município, recursos para creche, para a escola e para o ensino fundamental. E estávamos em processo de negociação para aprovação dessa emenda. Eu acho que um certo assodamento por parte da oposição acabou inviabilizando um acordo que poderia dar mais recursos para os municípios. Mas nós estamos trabalhando no Senado Federal para corrigir isso, para que os municípios que transportem alunos do ensino médio recebam a remuneração por isso também. Por isso a gente tem que ter toda a cautela, porque eu acho que o interesse dos municípios tem que estar acima das paixões partidárias. Deputado Vitor Penido, começar a entrar em vigor essa proposta de aumento no fundo de participação dos municípios apenas a partir de agosto, está tudo bem? Olha, já é alguma coisa. Na verdade é essa, que acontecendo receita já ajuda alguma coisa. Gostaria apenas de responder ao Nelson o seguinte. Primeiro, em momento algum, a bancada oposicionista aqui na Câmara, ela criou qualquer problema em razão do Fundeb, tá certo? Ou melhor, do transporte coletivo. O que nós apresentamos aqui foi que os estados participassem também, ou que assumisse parte disso aí. A oposição, em momento algum, é contra qualquer decisão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu fui prefeito algumas vezes, dos 8 anos. Em momento algum eu fui recebido aqui na Câmara com polícia, ou até mesmo retirado com polícia. Agora, o que nós torcemos, o que nós desejamos, é que essa palavra do nosso presidente, que a frente tem um trabalho muito importante, ela não é formada por opositores, e sim por todos os partidos que estão aqui constituídos na casa, e com certeza todos os prefeitos que fazem parte da frente hoje estão todos preocupadíssimos com essa decisão de ontem, de atrasar ou de retardar essa aprovação dessa emenda aqui dentro, não é isso? É que as coisas aconteçam. O que não pode acontecer é que os municípios continuem perdendo receita. Se pegarmos aqui o que foi votado na Constituição, nós tínhamos um percentual muito grande sobre a arrecadação. A partir do momento que houve uma saída e não aumentar os impostos, mas sim criar contribuições, os municípios têm perdido valores acentuados na sua receita. E todos nós sabemos que o cidadão mora onde? Não é aqui em Brasília, não é aqui na Câmara, não é no Senado, não é no Palácio. O município mora na cidade. Então é uma obrigação de todos nós parlamentares que somos votados nos municípios ter um compromisso com aqueles que representam o povo brasileiro, que são os prefeitos. Bom, gostaria de encerrar esse mini debate dando 20 segundos para cada um dos convidados, começando com o deputado Nelson Pellegrino. Bom, sou municipalista, eu quero lembrar ao deputado Vitor que quem retirou recursos dos municípios, na minha reforma tributária que foi feita em 1998, foi o governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Lula retomou o processo de desconcentração. Não disse que os prefeitos foram recebidos pela polícia aqui na Câmara, mas lá no Palácio do Planalto. E segundo, o que se queria na época da regulamentação do transporte escolar era incluir no Fundeb. O Fundeb é uma emenda constitucional, portanto não tem previsão disso. O que nós queremos é que os prefeitos recebam pelos alunos que estão sendo transportados. Eu quero dizer que o presidente Lula é municipalista, nós somos municipalistas, o governo do presidente Lula tem repassado recursos para os municípios e quero continuar dando a sua contribuição como Vossa Excelência, deputado, e todos nós, para que os municípios brasileiros cada vez fiquem mais fortalecidos. Deputado Vitor Penido. Nós torcemos para que isso aconteça e deixar bem claro, a frente não tem nenhuma cor partidária.
Isso foi o meu discurso de posse, foi deixando bem claro que não é PFL, não é PSDB. Eu não sou PSDBista, quando falo em Fernando Henrique Cardoso, eu acho que ele teve também as suas... Temos criticado também, agora que nós não podemos continuar participando desses equívocos que aconteceram nas administrações anteriores. Cabe ao Vitor Fenido, que é deputado pela primeira vez, procurar aqui, ajudar aqui a resolver problemas do município de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigada, deputados Vitor Fenido e Nelson Pellegrino.